Duas recomendações de investimento no exterior para que você possa investir agora e proteger a sua carteira contra a queda do Ibovespa. Solta a vinheta. Fala pessoal, mais uma vez Madiel Silvério aqui no canal Pet Invest, trazendo educação financeira para você. Hoje eu vou falar de dois investimentos que você pode alocar o seu patrimônio no exterior a fim de proteger a sua carteira contra a desvalorização do Ibovespa. Na verdade, esses dois investimentos, esses dois ativos, são recomendação de uma casa de análise. Eu não vou falar o nome da casa de análise porque eu não estou sendo pago para isso, mas vou trazer comentários sobre esses dois investimentos para vocês e vocês analisam, estudam, entendam e se vocês acharem por bem, pela conta e risco de vocês, invistam nesses dois investimentos a fim de proteger sua carteira. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e comente aqui embaixo, faça a sua interação conosco, que é muito interessante para nós. Vamos começar falando, pessoal, da importância de investir em dólar, né? A importância de investir no exterior. Nós temos que proteger a nossa carteira contra desvalorizações, né? Por exemplo, nós estamos numa crise, o Ibovespa caiu bastante e muitos se desesperaram. Quando você tem uma proteção de carteira, quando você investe num ativo que é seguro, um ativo que tem uma correlação, você consegue fazer com que essas quedas não sejam tão bruscas. Você consegue minimizar o efeito dessas quedas nos seus investimentos, na sua carteira, né? Isso chama-se diversificação. E por que isso acontece? Porque existe uma correlação entre os ativos, como por exemplo a correlação que existe entre o Ibovespa e o dólar. Por quê? Quando existe uma queda no Ibovespa, isso significa saída de dinheiro do Ibovespa e entrada de dinheiro em outros lugares, em dólar, em ouro. Então os investidores saem de um lugar e vão para outro, fazendo com que o outro investimento se valorize e o investimento com que eles saíram se desvalorize. Por isso existe essa correlação entre o Ibovespa e dólar, entre o Ibovespa e ouro, porque o dólar e o ouro são ativos seguros. Primeiro, o ouro é um ativo físico muito importante, já foi utilizado como troca, né, há alguns anos atrás. E o dólar também, porque o dólar é uma moeda muito forte em todo o mundo, é uma moeda quase que universal, né, como forma de troca em todo o mundo. Então, são dois ativos fortes. Então, quando há uma crise, os investidores sempre pendem para ativos mais fortes. Então, hoje nós vamos falar de investimento em empresas dolarizadas. Num dos vídeos anteriores eu falei sobre investimento em ouro e agora eu vou falar sobre investimentos no exterior, empresas dolarizadas que também podem aí proteger a sua carteira contra quedas abruptas. Antes de tudo, pessoal, quero explicar para vocês o que são dois termos que nós vamos usar aqui, tá? Primeiro, o que são ETFs? ETFs são fundos de investimentos que investem em índice e são negociados da mesma forma que ações na nossa B3. Então, você pode comprar cotas desses fundos de investimento. Segundo item que eu vou falar, S&P. O S&P é um índice americano que compõe as 500 empresas mais tops negociadas na Bolsa Americana. Então, um dos critérios que tem para uma empresa estar dentro do S&P, por exemplo, é uma empresa que tenha sede nos Estados Unidos. Então, são empresas originárias dos Estados Unidos que são negociadas na Bolsa Americana e estão presentes no S&P. Agora nós vamos falar sobre o investimento em si. Vamos começar pelo IVVB11. Pessoal, o que é o IVVB11? O IVVB11 é um ETF que ele entrega para você a variação do S&P 500 mais a variação do dólar. Então, você tem ali um fundo de investimento que é negociado no seu home broker como se fosse uma ação. Então você não está investindo em si no fundo de investimento, você está comprando uma cota desse fundo de investimento. Então é um fundo que ele te entrega, quando você investe nele, ele te entrega a mesma variação do S&P mais a variação do dólar. Então você compra ele como se fosse uma cota. Hoje, por exemplo, 11 de maio, você poderia comprar uma cota do IVVB11 por R$ 182. A única diferença é que quando você investe num ETF, né, que é um fundo de investimento negociado como ação, você paga uma taxa de administração para este fundo de investimento, que no caso do IVVB11 é uma taxa de 0,24% ao ano. Então, uma taxa bem pequenininha lá, que você vai pagar por ano, né, ou por mês, mas vai dar um valor bem pequeno com relação ao seu patrimônio, né, 0,24%.
mas você pode ter uma cota desse fundo que vai te entregar a mesma variação do S&P mais a variação do dólar. Como funciona isso? Então, se você tem, por exemplo, o IVVB11 na sua carteira e o Ibovespa cai, o S&P 500 sobe. Só para você ter uma noção, pessoal, nessa queda, né, do Ibovespa, nessa crise que nós estamos vivendo, o Ibovespa caiu 31%, certo? Aproximadamente 31%. Enquanto ele caiu 31%, o IVVB11 entregou uma valorização de 24%. Então, enquanto o Ibovespa cai, o IVVB11 se valoriza. Uma forma muito importante de você proteger sua carteira. Imagine você aí, comenta aí nos comentários, você teve uma queda muito grande nessa crise? Se você tivesse o IVVB11 na sua carteira, será que essa queda teria sido tão abrupta como foi? Então, pense bem, o IVVB11 é uma ótima opção para você proteger a sua carteira pela correlação que ele tem com o índice Bovespa, visto que ele entrega a variação do S&P 500. O segundo investimento é um fundo de investimento que aplica o capital dos investidores no índice futuro, no próprio índice futuro do S&P 500. Então, ele faz o investimento diretamente no S&P 500, sem que você precise alocar os seus recursos no exterior. Você aloca seus recursos em reais, aqui no Brasil mesmo, e ele faz essa aplicação diretamente no índice futuro do S&P 500. Então, é um fundo de investimento que chama Fundo Western US Index 500. Então, você tem aí este fundo de investimento, ele é realmente um fundo de investimento, não é a mesma coisa que ETF, é um fundo de investimento próprio, tanto é que para investir nele você precisa ter uma aplicação inicial de R$5.000, além disso, a taxa que é cobrada nele é uma taxa de administração de 1% ao ano, então tem uma diferença um pouquinho maior, né? O IVVB11 você consegue comprar com R$182. O Western Fund você precisa de R$5.000 para fazer uma aplicação inicial. Mas quais são as vantagens de investir nesse fundo Western? Primeiro é que ele não apenas replica a variação do S&P, ele investe diretamente no contrato futuro do S&P. Além disso, pela estrutura do fundo, ele não capta somente a valorização do S&P, ele capta a diferença entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros dos Estados Unidos. Porque como ele está investindo diretamente em empresas que estão sediadas, que negociam em dólar, ele consegue captar também a variação, a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Então, a variação dele é um pouco maior do que a do S&P. Necessariamente você precisa fazer cálculos para ver se compensa. Dependendo do patrimônio que você vai ter, né, como a taxa de administração é maior, talvez saiam elas por elas, né? Você investiu no IVVB11 ou nesse fundo de investimento. Como também você pode investir nos dois. Da mesma maneira, você vai estar diversificando mais ainda a sua carteira, né? E você vai estar protegendo aí com uma variação ainda acima do que acontece no S&P e a correlação que ele tem com o Ibovespa. Então, fica esses dois investimentos aí para que vocês estudem, para que vocês procurem. O IVVB11, ele pode ser negociado em qualquer home broker de qualquer corretora que você utilizar. No caso do fundo de investimento Western, eu pesquisei na corretora Rico e é possível comprar cotas dele pela corretora Rico. Não sei em outras corretoras, mas dentro da corretora Rico você pode investir neste fundo de investimento Western US Index 500. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você goste, estude esses investimentos, veja se compensa para você, né? A gente só está trazendo formas de você diversificar e proteger a sua carteira contra possíveis quedas, possíveis riscos que você corre ao optar pela renda variável. Muito obrigado pela audiência, tchau!